Olá pessoal, me chamo Felipe e vou dar início a mais um tópico do módulo 2 do curso Segurança Química em Laboratórios de Ensino e Pesquisa. Esse tópico abordará EPIs e EPCs, que são equipamentos importantes na segurança dos indivíduos, das pessoas que trabalham no laboratório. EPI é o equipamento de proteção individual. Eles são empregados para proteger o indivíduo de contato com agentes infecciosos, tóxicos ou corrosivos, calor excessivo, fogo, entre outros perigos. Então, é considerado EPI todo dispositivo que tem uso individual, destinado a proteger a saúde e a integridade física do indivíduo que está ali trabalhando no laboratório. Então, não é adequado o uso coletivo do EPI por questões de segurança e higiene. Então, a função do EPI é prevenir riscos e minimizar também riscos em relação ao contato do operador com algum material infectante. A maioria dos EPIs, eles, se usados de maneira corretamente, de maneira adequada, ele também previne, ele limita a dispersão de agentes infecciosos no ambiente, facilitando a preservação e a limpeza do laboratório. A utilização dos EPIs ela é regulamentada pela Lei nº 6.514, que diz que toda empresa é obrigada a fornecer EPIs aos funcionários gratuitamente, e a portaria número 3.214, que diz que os empregados são obrigados a usar EPIs e são responsabilizados pela guarda e conservação. O jaleco ele é um equipamento de proteção individual essencial no laboratório. São usados para fornecer uma barreira de proteção e reduzir a oportunidade de transmissão de micro-organismos, e previne a contaminação das roupas do pessoal, protegendo a pele da exposição, calor excessivo, ácidos, bases e outras soluções tóxicas. Então, o jaleco ele tem uso obrigatório. Nós temos aqui algumas normas que o jaleco ele deve seguir, deve ter mangas compridas, comprimento até a altura dos joelhos e deve sempre ser abotoados. É importante também que as mangas sejam apertadas para evitar ali o contato com materiais tóxicos. Deve ser dada preferência às fibras naturais, como 100% algodão, já que as fibras sintéticas elas se inflamam com facilidade. E quando retirado do laboratório, para ser lavado, o avental, o jaleco, ele deve ser acondicionado em um saco plástico. Então, é importante lembrar também que o uso do jaleco ele é restrito ao laboratório. Ele não deve ser utilizado em bibliotecas, escritórios, entre outros locais. Ele é um uso obrigatório apenas no laboratório. Um outro EPI que tem uma utilização muito importante no laboratório são as luvas. Existem vários tipos de luva, geralmente são empregadas no manuseio de agentes químicos e objetos em altas temperaturas. Nenhuma luva protege contra todos os tipos de risco, então existem diferentes tipos de luvas e para cada risco há uma luva que é mais adequada. Nós temos, por exemplo, a luva de látex, são descartáveis e permeáveis a todos os produtos químicos com maior ou menor grau de permeação. Nós temos as luvas nitrílicas, que são de nitrila, elas são indicadas para um contato mais prolongado com produtos químicos. Nós temos aqui algumas normas que devem ser utilizadas para a utilização dessas luvas. Não deve-se usar essas luvas fora da área de trabalho, não se pode usar luvas para abrir porta e não se pode usar luvas para atender o telefone. São algumas normas para evitar a contaminação dos ambientes. Bom, e outro fator que a gente precisa destacar é que a utilização das luvas ela não torna dispensável a lavagem de mãos, porque pode haver na luva pequenos orifícios, que podem acabar contaminando as mãos e na hora de você retirar a luva pode ser que haja também uma contaminação. Então é importante lavar as mãos. Nós temos aqui algumas normas para algumas técnicas para lavar as mãos, para ter uma lavagem completa e adequada. Nessa sequência de imagens, a gente vê aqui na figura 1, deve-se abrir a torneira e lavar as mãos, evitando tocar-se na pia. Na figura 2, aplicar na palma da mão a quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies. E na figura 3, ensaboar a palma da mão,
friccionando uma na outra entre si. Deve-se esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa, aqui continuando na figura 4. Na figura 5, deve-se entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. Na figura 6, deve-se esfregar os dedos de uma mão contra a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. E na figura 7, deve-se esfregar o polegar direito com auxílio da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa. Na figura 8, deve-se friccionar as polpas digitais e unha da mão esquerda contra a palma da mão direita fechada em concha, em um movimento circular e vice-versa. E na figura 9, deve-se esfregar o punho esquerdo com auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa. E na figura 10, deve-se enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete, evitando o contato das mãos ensaboadas com a torneira. E por último, na figura 11, a gente observa que deve-se secar as mãos com papel toalha descartável, né? E deve-se iniciar pelas mãos e seguir para os punhos. E no caso de torneiras com contato manual, para o fechamento é importante utilizar o papel toalha. Bom, aqui nós temos outros equipamentos de proteção individual, outros EPIs, visores ou óculos de proteção e protetor facial, protegem contra salpicos, borrifos, gotas e impacto. Nós temos máscaras e respiradores, né, que são de tecido, fibra sintética descartável, filtros para gases, pó e etc., dependendo da necessidade. Nós temos também um dispositivo de pipetagem, peras, pipetadores automáticos e etc., que podem ser considerados EPIs porque visam facilitar alguns processos no laboratório, visando evitar possíveis acidentes. Agora nós vamos ver os EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva, né? São equipamentos que possibilitam a proteção do pessoal do laboratório do ambiente da pesquisa desenvolvida. Então, eles são equipamentos, né, que visam minimizar ali os riscos, né, para a integridade física e para a saúde das pessoas que trabalham no laboratório. Só que, ao contrário dos EPIs, eles são utilizados no coletivo. Servem também, assim como os EPIs, como forma de proteger o indivíduo que participa ali do trabalho no laboratório. Nós temos a capela, que é uma cabine construída de forma aerodinâmica, cujo fluxo de ar ambiental não causa turbulências de correntes, assim reduzindo o perigo de inalação e contaminação do operador e ambiente. Então ela protege para que não haja essa inalação de possíveis gases tóxicos por parte da pessoa que está trabalhando ali naquele local, reduzindo assim os possíveis riscos. É preciso ter alguns procedimentos, né, para a utilização da capela, né, como fechar as portas do laboratório, né, usar o jaleco de manga longa, máscaras e luva quando for necessário, colocar os equipamentos que você vai utilizar, né, meios, vidrarias e etc., no plano de atividade da área de trabalho, né, minimizar movimentos dentro da cabine. É importante você evitar esses movimentos bruscos ali dentro da cabine, já que você vai ter uma mobilidade reduzida, né, quando você estiver fazendo alguma atividade lá dentro, né. Colocar os recipientes para descarte do material no fundo da área de trabalho, né, ou lateralmente, né. Câmaras laterais também são usadas, né. Usar o pipetador automático, já que ele também possibilita que você tenha menos dificuldade, né, para pipetar, evitando assim movimentos desordenados, movimentos bruscos. Conduzir as manipulações no centro da área de trabalho, interromper atividades dentro da cabine, enquanto equipamentos como centrífugas, misturadores ou outros equipamentos estiverem sendo operados. E é importante também deixar a cabine ligada de 20 a 30 minutos antes de desligá-la. Não deve se introduzir objetos que causem turbulência dentro da cabine, né? E a cabine não é um depósito, é importante lembrar isso, para que seja evitado guardar equipamentos ou quaisquer outras coisas no seu interior, mantendo as grelhas anteriores e posteriores desobstruídas. Então é importante isso, que não seja
é utilizado como depósito. E jamais deve se introduzir a cabeça dentro da cabine. A projeção de líquidos e sólidos contra o filtro deve ser evitada, né? Papéis presos no papel de vidro ou acrílico na cabine limitará o campo de visão do usuário e diminuirá a intensidade de luz, podendo causar acidentes. Então é importante que não haja esse tipo de papel, algum adesivo ali na cabine, né, que possa dificultar a visão do indivíduo ali do que está acontecendo dentro da cabine. Nós temos aqui agora a CSB, que são as cabines de segurança biológica. São equipamentos que são projetados para proteger o operador, o ambiente laboratorial e o material de trabalho da exposição a aerosóis e salpicos resultantes do manuseio de materiais que contêm agentes infecciosos. Então é mais uma cabine que visa proteger o indivíduo ali de riscos que possam afetar a integridade física, né, do indivíduo e podendo afetar também a saúde. Então, essa cabine ela deve ser utilizada de forma correta, né? Caso contrário, a proteção que ela oferece poderá ser reduzida. Então, elas são providas de filtros de alta eficiência, né? Os mais utilizados atualmente contém um filtro chamado HEPA, que apresenta eficiência contra partículas, né, de até 0,3 picômetros de diâmetro. Então, ela protege o indivíduo contra essas partículas muito pequenas. Nós temos aqui o chuveiro de emergência, que é um chuveiro que contém aproximadamente 30 centímetros de diâmetro. É acionado por alavancas de mãos e cotovelos. Ele deve estar localizado em um local de fácil acesso. Então é importante que haja um chuveiro de emergência ali no laboratório, né, que vai ser utilizado principalmente para casos de queimaduras, geralmente é utilizada para queimaduras, né? Então quando ocorrer esse tipo de acidente, o chuveiro ele deve estar disponível no laboratório, né? E ele pode ser acionado pelas mãos ou cotovelos, como a gente observa aqui nessa imagem à direita. O chuveiro lava-óleos é outro tipo de chuveiro. É um dispositivo formado por dois pequenos chuveiros de média pressão, acoplados a uma bacia metálica, cujo ângulo permite o direcionamento correto do jato de água. Então nós temos aqui na direita a imagem do chuveiro lava-óleos, que é utilizado quando ocorre acidente, né? Algum agente tóxico atingiu os olhos do operador no laboratório, então será utilizado o chuveiro lava-óleos. A gente observa que o chuveiro lava-óleos ele pode fazer parte do chuveiro de emergência, como a gente observa na figura da direita, em que o chuveiro lava-óleos ele está ali na parte inferior do chuveiro de emergência. Então, é uma forma que ele pode aparecer também. É comum que o chuveiro lava-óleos seja já acoplado ao chuveiro de emergência. Então, ambos os chuveiros são utilizados para minimizar, né, esses problemas causados por agentes tóxicos que podem atingir ali o operador no laboratório. Bom, nós temos agora os extintores de incêndio. Os extintores eles são utilizados para acidentes envolvendo fogo, né? E pode ser de vários tipos, dependendo do incêndio envolvido, dependendo do material do incêndio envolvido. O extintor ele deve ser utilizado dependendo de qual é o tipo de incêndio. Nós temos as classes dos incêndios mais comuns aqui em laboratórios, são os incêndios de classe A, classe B e classe C. Incêndios de classe A que são de combustíveis comuns como madeira, papel e tecido. Os incêndios de classe B, líquidos combustíveis e inflamáveis, né? E os incêndios de classe C, fogo em equipamentos elétricos. Então, para cada classe, existe um tipo de extintor adequado, que nós veremos. Bom, então, veremos aqui agora os extintores de incêndio para cada tipo de incêndio. Nós temos o extintor de gás carbônico, que ele é indicado para incêndios das classes C e B, mas ele não tem grande eficiência para a classe A. E ele não possui contraindicação. Então, ele é comumente utilizado em pequenos focos de incêndio. Ele tem essa função, já que o CO2 ele não conduz eletricidade, né? E a ação do extintor de gás carbônico, ela acontece por meio do abafamento da chama, seguindo do seu resfriamento
acontecendo assim o controle do foco de incêndio. Então, uma desvantagem desse tipo de extintor é o fato de que o CO2 ele é tóxico. Então, ele pode causar ali asfixia na pessoa que está operando ali o extintor. Então, sempre é recomendado que o operador ele se retire do local após a utilização, antes que o gás possa se espalhar, causando ali problemas para a pessoa que está operando o extintor de incêndio. O extintor de água pressurizado, né, ele é indicado com ótimo resultado para incêndios das classes A, mas ele é contraindicado nas classes B e C. Esse tipo de extintor, por conta da sua capacidade de vaporização, ele é um extintor que age por meio do resfriamento e abafamento do material em que está em chamas. Mas esse extintor ele não deve ser utilizado em materiais reativos, né, ou equipamentos elétricos, podendo piorar ali o grau do incêndio, piorar ainda mais a situação. Então é um extintor muito bom apenas para os incêndios de classe A. Nós temos o extintor PQS, que é extintor de pós-químico seco, que é indicado com ótimo resultado para os incêndios de classe B e C, né? E sem grande eficiência para a classe A. Não possui contraindicação. Então ele age também, né, por meio do abafamento, assim como o incêndio, ou assim como o extintor de incêndio de gás carbônico. Aqui nós temos as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa pequena videoaula. E eu agradeço a todos que assistiram até aqui e continue acompanhando a sequência das aulas do nosso curso.